Na manhã em que leram o testamento da minha avó, eu saí de lá com uma casa caindo aos pedaços que ninguém queria, e a voz do meu pai ainda ecoando nos meus ouvidos: ela te deu o que você podia aguentar. 4 meses depois, o encarregado me ligou às 10 da noite e disse 7 palavras que mudaram tudo: senhorita, encontramos algo dentro da parede. Quando cheguei à casa, as luzes da polícia já giravam na entrada, e a caixa de aço que retiraram de trás de uma parede falsa tinha minhas iniciais gravadas na tampa. O que havia dentro não só provou que minha família estava errada, como também revelou que eles eram criminosos. Mas estou me adiantando. Antes de continuar, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se essa história realmente ressoar com você. Deixe nos comentários de onde está me ouvindo e o horário local, eu adoraria saber de onde você acompanha. Meu nome é Elise Arrow, tenho 28 anos, e esta é a história da pior coisa que minha família já fez comigo e de como minha avó, mesmo morta, fez questão de que eles pagassem por isso. Voltemos a setembro passado, a um jantar de domingo, quando eu me sentei na ponta da mesa, perto da cozinha, próximo o suficiente para recolher os pratos. Todo domingo, às 18 horas, a família Arrow se senta para jantar. Isso não é um convite. É uma convocação. A casa é colonial, colunas brancas, venezianas pretas, gramado impecável em Fairfield County, Connecticut. Da rua, parece um retrato de família. Por dentro, é como estar num tribunal onde o veredito já foi decidido antes de alguém se sentar. Meu pai, Richard, ocupa a cabeceira. Minha mãe, Vivienne, senta à direita dele. Minha irmã, Celeste, à esquerda. Eu fico na ponta, perto da cozinha, pronta para limpar os pratos. Hoje à noite, Vivienne brilha. Celeste foi promovida a diretora sênior de contas. Ela coloca a taça de vinho como se fosse um troféu. Richard assente lentamente, do jeito de quem acredita que construiu algo. É o escritório de Boston? Ele pergunta. Liderança regional, responde Celeste, sem sorrir, não precisa. A sala já sorri por ela. Espero uma pausa. Ajudei uma família a conseguir moradia permanente esta semana. Mãe solteira, 2 filhos. Eles estavam em um abrigo. Que bom, querida. Vivienne não olha para mim. Celeste, conte ao seu pai sobre a conta de Boston. A conversa segue. Corto meu frango. Depois do jantar, lavo a louça sozinha. Celeste vai embora sem se despedir. Meus pais se recolhem à sala. Ninguém me pede para ficar. No caminho para casa, meu telefone vibra. Uma mensagem de voz. A voz da minha avó Margarete, calorosa e tranquila: Eli, fiz seu bolo de limão hoje. Venha buscar antes que sua mãe pegue. Ela liga toda semana, lembra da minha receita favorita, pergunta sobre meus casos, meus clientes, meus dias ruins. Uma vez, me disse algo que eu não entendi na época. Estávamos na varanda da antiga casa dela em Redfield, onde ela cresceu, onde ninguém mais vai. Ela olhou para as paredes como se elas conversassem só com ela, e disse: há coisas que escondi nesta casa, Elise. Quando chegar a hora, você vai entender. Na época, achei que ela falava de lembranças. Disse isso 3 meses antes de morrer, e agora sei que não eram lembranças. A ligação chega às 2h07 de uma terça-feira. A voz da enfermeira do St. Vincent's, cuidadosa e ensaiada: Senhorita Arrow, estou ligando sobre sua avó, Margaret Arrow. Ela faleceu enquanto dormia, aproximadamente 1 hora atrás. Sinto muito. Não lembro de ter desligado. Lembro apenas dos meus sapatos. Eu calcei os sapatos errados e só percebi quando já estava na estrada. 40 minutos depois, entro no estacionamento do hospital. 2 carros já estão lá, o Audi preto do meu pai e um sedã prata que não reconheço. Dentro do hospital, eu esperava encontrar minha família ao lado da cama dela. Em vez disso, eles estavam no corredor. Richard, Vivienne e um homem de terno cinza que eu nunca tinha visto antes. Estavam em círculo perto das máquinas de venda automática. O homem segurava uma pasta de couro. Meu pai assentia com a cabeça. Celeste estava encostada na parede alguns metros à frente, olhando o celular. Os olhos secos. Ninguém percebe que eu passo por eles. Entro na sala sozinha.
Vó Margarete está imóvel, mãos cruzadas. O monitor desligado. O quarto está silencioso, mas não vazio, parece suspenso, como se ela tivesse acabado de terminar uma frase e estivesse esperando alguém se sentar. No pulso, ainda usa a pulseira de prata. Fina, desgastada, simples. Ela a usava todos os dias há 40 anos. Fecho a mão ao redor dela e seguro firme. Quando volto para o corredor, Richard está abotoando o casaco. Precisamos discutir a herança, diz. Em breve. Nenhuma mão no meu ombro. Nenhum está tudo bem? Vivien ajusta o lenço. Sua avó era velha, Elise. Estava na hora. Vamos focar no que importa agora. Olho para o homem de terno cinza. Ele evita meu olhar. Pergunto à enfermeira se posso ficar com a pulseira. Ela assente. Vivien lança um olhar rápido. É bijuteria, Elise. Fica com ela se quiser. Coloco no bolso do casaco e mantenho a mão pressionada contra ela durante toda a viagem para casa. Está quente, como se ela tivesse acabado de tirar. Mais tarde, vou descobrir que o homem de terno cinza era um advogado chamado Gordon Blake. Alguém que minha avó nunca contratou. Alguém que apareceu no hospital às 3 da manhã, antes mesmo da família ser avisada. Mas naquela noite eu ainda não sabia disso. Naquela noite, só seguro a pulseira e dirijo. O funeral acontece numa pequena igreja de pedra em Weston. Mais de 80 pessoas aparecem. Margaret Arrow era daquelas mulheres que lembravam o nome dos filhos de todo mundo e até o aniversário do cachorro. As pessoas a amavam sem esforço. Richard faz o elogio fúnebre. Em pé, atrás do púlpito, terno azul marinho, voz firme, mãos abertas. Minha sogra foi um pilar desta família. Ela acreditava na lealdade. Acreditava no legado. Faz uma pausa dramática. Vamos honrá-la permanecendo unidos. Sento na segunda fila e conto as mentiras. Richard visitou minha avó 2 vezes nos últimos 2 anos. As 2 vezes saiu em menos de 1 hora. Após o serviço, os presentes se reúnem no pátio da igreja. Fico na parte de trás segurando um café que nem toquei. As pessoas apertam minha mão, mas a maioria se dirige rapidamente a Vivien, que está na entrada recebendo condolências como uma diplomata. Então, uma mão toca meu cotovelo, firme e suave. Dorothy Callahan, 81 anos, a amiga mais próxima da minha avó por mais de 5 décadas. Ela me puxa para o lado, perto da Seb, e fala baixo: sua avó falava de você o tempo todo, Elise. Toda semana. Olhos vermelhos, mas focados. Ela estava preocupada. Disse que tomou precauções. Precauções para quê? Dorothy abre a boca e fecha. Vivien vem andando em nossa direção, sorrindo, braços abertos. Dorothy, muito obrigada por vir. Vivien a envolve em um abraço que dura exatamente o tempo suficiente para uma foto. Estamos todos chorando juntos. Dorothy se afasta. Ela me lança um último olhar, daquele tipo que diz: não aqui. Não agora, mas em breve. Naquela noite, Celeste posta uma foto do funeral no Instagram. Ela está ao lado do caixão, cercada de flores, cabeça inclinada, olhar suave. A legenda diz: descanse em paz, vovó. Tivemos a bênção de ser sua família. Ela não me marca. Nunca marcou. Sento no meu apartamento e encaro a pulseira na minha mesa de cabeceira. Precauções. Que tipo de precaução uma mulher toma quando tem medo da própria família? 3 semanas depois do funeral, somos convocados ao escritório de Gordon Blake, advogado, um nome que eu nunca tinha ouvido antes da morte da vovó. Um homem que agora aparentemente detém as chaves de tudo que ela deixou. O escritório é frio. Paredes bege, mesa de conferência longa demais para 5 pessoas. Richard senta-se em uma ponta, pernas cruzadas, mãos entrelaçadas. Vivien ao lado, postura reta. Celeste do outro lado, olhos no celular. Blake abre uma pasta de couro e lê sem levantar o olhar. Para Richard Vivien Arrow, administração do fundo familiar, avaliado em aproximadamente 1,8 milhão de dólares, incluindo supervisão de todos os ativos líquidos e contas de investimento.
Para Celeste Arrow, a residência principal em Western Connecticut, junto com o portfólio de investimentos associado. Para Elise Arrow, o imóvel localizado na 14 Beer Hollow Road, Redfield, Connecticut. Espero mais palavras. Mas não há mais nada. 14 Beer Hollow é a casa onde minha avó cresceu. Uma casa abandonada há mais de uma década. Telhado vazando, paredes rachadas, sistema elétrico condenado pelo condado há 2 anos. Todos na sala sabem disso. Richard se vira para mim, rosto cuidadosamente neutro, ensaiado. Sua avó conhecia suas limitações, Elise. Ela te deu o que você podia aguentar. Vivien cruza as mãos. Ao menos você tem um teto. Nem todo mundo tem isso. Celeste não levanta os olhos do celular. Eu encaro Blake. Minha avó me disse que cuidaria de mim. Disse isso na minha cara. Isso não é o que ela queria. Richard se inclina. Está chamando sua avó morta de mentirosa? O quarto fica em silêncio. Blake fecha a pasta. Eu me levanto, pego o casaco e saio sem olhar para nenhum deles. No estacionamento, fico no carro por 11 minutos antes de conseguir girar a chave. Minhas mãos tremem. Pressiono-as contra o volante até o tremor passar. Então percebo algo. O endereço, 14 Beer Hollow Road, Redfield. A mesma casa. A mesma varanda. As mesmas paredes que a vovó olhou e disse: há coisas que escondi nesta casa. Giro a chave. Começo a dirigir. A casa da 14 Beer Hollow Road parece ter perdido uma briga com o tempo e desistido no meio do caminho. Estaciono na beira de cascalho e fico um minuto inteiro apenas olhando. Estrutura vitoriana, varanda envolvente afundando no canto esquerdo. 3 janelas da frente estão quebradas. As calhas pendem como dentes soltos. As ervas daninhas tomaram o jardim até a minha cintura. Um vizinho do outro lado da rua abre a cortina, me observa e a fecha rapidamente. Empurro a porta da frente. Ela geme, mas abre. Lá dentro, poeira, mofo, silêncio. O piso afunda em alguns lugares, apodrecido por anos de chuva caindo pelo telhado. O corrimão da escada perdeu metade dos balaustres. Um pássaro fez ninho em algum ponto do teto. Mas então, na cozinha, na parede coberta por uma camada de sujeira, há uma foto emoldurada. Pequena, desbotada. Uma jovem segurando um bebê, em frente a esta mesma casa. O quintal está limpo. A varanda é branca. Ela sorri. Viro a foto. No verso, escrito com tinta que se espalhou com o tempo, para minha Elise, a casa se lembra. Minha avó escreveu isso. Coloco a foto no balcão e ligo para a única pessoa que meu colega no trabalho do non-profit recomendou para reformas. Frank Delaney atende no 3º toque. Ele vem ainda naquela tarde, percorre a casa em silêncio, testa o piso com a bota, passa a mão pelas paredes. Quando termina, fica na varanda, tira o boné. 60, 70 mil, no mínimo. Tem esse dinheiro. Tenho 23 mil em economias e uma linha de crédito que nunca usei. Não é suficiente. É tudo que eu tenho. Vou fazer dar certo, digo. Frank me observa, acena uma vez. Cortarei onde puder. Você dá conta disso. A equipe dele começa na segunda-feira seguinte. Tiram papel de parede, arrancam o piso, começam a demolir paredes danificadas. No segundo dia, Frank me chama para a sala. Está em frente à parede mais distante, lanterna apontada para a estrutura exposta. Essa parede é estranha, diz ele. Dupla camada. Alguém construiu uma parede falsa aqui de propósito. Fixo o olhar no espaço entre as 2 camadas. Escuro, oco, intencional. Continue, digo. Frank me olha, depois para a parede. Mulher, alguém não queria que essa parede fosse tocada, mas é sua casa. Ele pega uma marreta. Richard liga na noite seguinte. Deixo tocar 2 vezes antes de atender. Elise, voz medida, ensaiada, essa casa é um buraco de dinheiro. Você sabe disso. Vou comprar de você. 15 mil em dinheiro. Pelo menos você sai com algo.
15.000 pela casa onde minha avó cresceu. A casa que ela me disse para lembrar. Não, digo, em silêncio. Você está cometendo um erro. E desligo. Na manhã seguinte, recebo uma mensagem de Vivian. 3 parágrafos. O primeiro começa: você está destruindo nossa família, Elise. O segundo: sua avó ficaria envergonhada com seu comportamento. O terceiro: tudo que fizemos foi seguir os desejos dela. Entregue o que encontrou e podemos seguir em frente como família. Ela assina com um emoji chorando. Leio uma vez. Não respondo. 2 dias depois, Celeste liga. Primeira vez em meses. Apenas aceite o dinheiro e siga em frente. Por que você está tornando isso estranho? Celeste, você ficou com a casa em Weston. Ficou com os investimentos. Vovó não teria me deixado uma ruína. Você sabe disso? Pausa. Porque eu mereci. Eu estive ao lado da vovó. Celeste visitou minha avó 3 vezes no último ano. Sei disso porque minha avó mantinha um livro de visitas na porta. Então acontece algo pior. Minha cooperativa de crédito liga. Um homem, dizendo ser meu pai, entrou em contato perguntando sobre o status e os detalhes do meu empréstimo pessoal. Não divulgamos nada, disse o gerente de empréstimos, mas queríamos verificar. Você autorizou essa investigação? Não. Eles não estão apenas esperando eu falhar. Eles estão tentando fazer isso acontecer. Naquela noite, me sento na varanda da 14 Beer Hollow. A madeira rende sob meu peso. Em algum lugar dentro, a equipe do Frank deixou as ferramentas empilhadas, organizadas contra a estrutura exposta. Ligo para Frank. Acelera. Quero que derrubem todas as paredes antigas. Todas. Frank faz uma pausa. Está esperando encontrar algo? Minha avó dizia que a casa se lembra. Quero saber o que ela lembra. Frank solta um longo suspiro. Tudo bem. Amanhã começamos pela parede falsa da sala. Desligo e fico olhando para o quintal escuro. O vento passa pelas janelas quebradas atrás de mim, e a casa geme como se estivesse segurando a respiração. Quinta-feira, 21h47. Sento de pernas cruzadas no chão do meu apartamento, separando recibos da reforma, quando meu telefone acende. Frank Delaney. Ele nunca liga tão tarde. Senhorita, a voz dele é diferente. Baixa, contida, como se segurasse o telefone perto. Encontramos algo atrás da parede falsa da sala. Não posso explicar pelo telefone. O que é? Chamei a polícia, senhorita. Eles disseram, não toque em nada. Uma pausa. E não conte nada para seus pais. Nem para sua irmã. Apenas venha. Não pergunto por quê. Algo na voz dele me diz para não perder tempo com perguntas. A viagem do meu apartamento até Redfield leva 34 minutos. Na chuva desta noite, 26. Os limpadores de para-brisa marcam um ritmo que não consigo acompanhar. Minhas mãos seguram o volante em posição firme, e não soltam. Penso no que pode estar atrás daquela parede. Dinheiro? Drogas? Algo criminoso? Algo enterrado? Minha mente passa por todas as possibilidades terríveis e não chega a lugar algum. A casa aparece através da chuva. 2 carros da polícia estão estacionados na frente, luzes azuis e vermelhas girando sobre as árvores molhadas. Frank está na varanda, boné nas mãos, rosto pálido sob a luz da varanda. Por aqui, diz ele. Sigo-o pela porta da frente. 2 policiais estão na sala. Um fotógrafo acena. O outro observa de braços cruzados. A parede falsa está aberta, estrutura exposta. Pó de gesso espalhado pelo chão. E ali, no espaço oco entre as 2 camadas da parede, uma caixa de aço, tamanho médio, cerca de 60 cm por 30 cm, coberta por décadas de poeira. Na tampa, gravadas com traços deliberados e precisos, 2 letras, IH, minhas iniciais. Ajoelho. Meus dedos pairam sobre a gravação.
A poeira está intacta, exceto onde o feixe da lanterna de Frank delineou as bordas. Minha avó colocou isso aqui, atrás de uma parede falsa, dentro de uma casa que ela deu apenas para mim. Gravada com minhas iniciais, trancada com uma combinação que ainda não tentei. E ela fez isso muito antes de morrer. Quanto tempo isso ficou esperando? O policial com a câmera récua. É sua propriedade, senhorita. Pode abrir. Só precisamos documentar o que há dentro. Ajoelho diante da caixa. O cadeado de combinação tem 4 dígitos. Fico olhando para a caixa e penso em todos os números que minha avó já me fez decorar, o telefone dela, o endereço, as medidas das receitas. Então tento o mais óbvio, meu aniversário, 19 de março. O cadeado clica e se abre. A tampa é pesada, levanto com as 2 mãos. Dentro, a caixa está dividida em 3 compartimentos impecáveis, cada um forrado com tecido, aquele cuidado que só se dá a coisas que realmente importam. O primeiro compartimento guarda um envelope grosso, selado com cera. Quebro o selo. Dentro, um documento manuscrito, 4 páginas em papel pautado. No topo da primeira página, na caligrafia inconfundível da minha avó, Último Testamento de Margaret Anne Whitfield Arrow, datado de 18 meses antes do testamento que Gordon Blake leu em seu escritório, com assinatura de 2 testemunhas no final e carimbo de notário. Este é o verdadeiro, o original. O segundo compartimento contém uma carta, também manuscrita, 4 páginas. A primeira linha diz: minha querida Elise, se você está lendo isso, então eles fizeram exatamente o que eu temia que fariam. Minha visão embaralha. Pressiono o calcanhar da mão sobre o olho e continuo lendo. Ela escreve sobre Richard, sobre o traste, sobre a pressão, sobre o medo. Eles vinham me tirando tudo há 2 anos. Eu não poderia detê-lo sozinha, então me preparei. O terceiro compartimento guarda um envelope menor, carimbado em tinta vermelha com a palavra privado. Estendo a mão. Senhorita, diz o policial, se adiantando. Esse aqui. Recomendamos que um advogado analise primeiro. Alguns conteúdos podem servir como evidência. Puxo a mão de volta. Olho para os 2 policiais, depois para Frank, que está na porta, segurando a moldura. O que tem aí? Ele pergunta. Ergo o primeiro documento. Minhas mãos tremem, mas minha voz não. O testamento verdadeiro dela, aquele que eles tentaram apagar. O policial tira uma foto. Leio os termos. O testamento de verdade deixa o traste, todo ele, e a casa no oeste para mim. Celeste recebe a casa de Redfield e $50.000. Richard e Vivien recebem $1 cada um, e ao final, escrito à mão por minha avó, assim, eles sabem que não os esqueci. Apenas não perdoei. A sala fica em silêncio. A chuva bate na janela. Frank solta o ar que segurava desde que entrei. Dobro a carta e a pressiono contra o peito. O papel exala um leve cheiro de lavanda, o mesmo aroma que permeava todos os cômodos por onde ela passou. Dirão que eu não te amei o suficiente para te dar mais, ela escreveu. A verdade é que eu te amei demais para deixar que eles levassem tudo. Fico ali no chão por um longo tempo. Na manhã seguinte, um detetive da polícia de Redfield liga. O nome dele é Sargento Ortiz. Voz firme, profissional e cuidadosa. Senhorita Arrow, abrimos o terceiro envelope com um técnico forense presente. Preciso que venha à delegacia. Esteja aqui até às 10. Ortiz me explica o que encontraram: extratos bancários, dezenas deles, impressos, destacados, anotados na caligrafia da minha avó. Eles mostram transferências da conta do traste dela para uma conta pessoal em nome de Richard Arrow ao longo de 23 meses. O total, aproximadamente $340.000. Cada transferência possui um formulário de autorização anexado. Cada formulário traz a assinatura da minha avó. Exceto, diz Ortiz, virando uma das páginas na minha direção. Sua avó escreveu notas nas margens. Ele aponta com um lápis, firme e pequeno. Eu não assinei isso. Não é minha caligrafia. Ela havia solicitado que o banco enviasse extratos duplicados para uma caixa postal privada. Ela acompanhava cada transferência fraudulenta. Montou o arquivo inteira. Sozinha.
Tem mais isso? Ortiz desliza outro documento pela mesa. Um pedido para trocar o trustee e o representante legal do patrimônio dela, registrado 6 meses antes da morte. A assinatura é o nome da Margarete, mas a caligrafia está errada. Até eu consigo perceber. Encaminhamos tudo ao escritório do promotor, diz Ortiz. Isso vai além de uma disputa civil, senhorita. Sento no estacionamento depois e ligo para a única pessoa que meu colega disse que poderia lidar com algo assim, Eleanor Voice, advogada especializada em litígios de herança, uma mulher que, dizem, nunca perdeu um caso de fraude em inventário em 12 anos. Ela atende no primeiro toque. Falo sem parar por 9 minutos. Ela escuta, sem interromper. Quando termino, diz: Sua avó não deixou apenas uma casa. Ela deixou um caso para você. Venha ao meu escritório amanhã. Traga tudo. Dirijo para casa com os vidros abaixados. Mesmo com o frio, o ar parece diferente. Não mais leve ou limpo, mas carregado de expectativa. Antes de eu sair, a polícia mencionou uma coisa a mais: o terceiro envelope também continha o que Ortiz chamou de documentos adicionais sobre a história da família. Eles foram encaminhados para uma agência federal para análise. Perguntei qual agência. FBI, disse ele. Não perguntei por quê. Não tinha certeza de que estava pronta para essa resposta. A notícia se espalha rápido numa cidade pequena. Alguém viu os carros da polícia na frente da 14 Beer Hollow. Alguém contou a alguém, e alguém contou a Richard. Ele liga na noite seguinte. Sem cumprimentos. Sem rodeios. Qualquer coisa que você ache que encontrou naquela casa não significa nada. A voz dele está tensa, controlada, mas por baixo há algo que nunca ouvi antes: medo. Tenho os melhores advogados deste condado. Você vai perder tudo, inclusive aquele barraco. Não digo nada. Ele desliga. 1 hora depois, é a vez de Vivien. Ela liga chorando. A atuação é perfeita, voz quebrada, respiração entrecortada, pausas calculadas antes de cada frase. Elise, você está destruindo esta família. A vovó ficaria de coração partido. O que você acha que tem, devolva. Podemos consertar isso. Somos seus pais. Deixo-a terminar. Então digo: Boa noite, mãe. E encerro a chamada. À meia-noite, Celeste envia uma mensagem. 4 palavras: Você está delirando. O advogado do papai vai te enterrar. 2 dias depois, chega a resposta formal. Gordon Blake entra no escritório de Eleanor Voice com uma proposta de acordo. Mãos firmes, mas olhos inquietos. Meu cliente oferece uma resolução generosa, diz ele. Elise fica com a propriedade de Ridgefield. Recebe mais $50.000. Em troca, assina um acordo de confidencialidade e entrega todos os materiais recuperados da propriedade. Eleanor não pisca. Meu cliente não negocia quando há documentos forjados na mesa. Blake se levanta, abotoa o paletó. Na porta, faz uma pausa e diz: Não para mim, mas para Eleanor. Entre nós, diga para ela tomar cuidado. Richard Arrow conhece pessoas neste condado. A porta se fecha atrás dele. Viro-me para Eleanor. O que ele quis dizer com conhece pessoas? Eleanor apoia a caneta, cruza as mãos. A expressão não muda, mas algo nos olhos dela endurece. Significa que talvez não consigamos um julgamento justo aqui. Penso na minha avó sozinha em sua casa, escrevendo notas nas margens dos extratos bancários que ninguém deveria ver. Ela sabia. Sabia que o sistema poderia não protegê-la. E mesmo assim, se preparou. Então vamos a algum lugar que seja justo, digo. Eleanor acena uma vez, como se estivesse esperando eu dizer isso. Ela protocolou o recurso inicial no Tribunal de Inventário de Fairfield County. A petição é direta: anular o testamento de Blake, reconhecer o original manuscrito, investigar as transferências do trust. 2 semanas depois, a decisão volta. Pedido negado. O juiz Harold Kern escreve: provas insuficientes para anular um testamento devidamente registrado e executado. Eleanor me liga do carro.
Posso ouvir sua respiração. Lenta, deliberada. Do tipo que alguém tem quando escolhe cada palavra com cuidado. O juiz nem revisou a análise forense. Não marcou audiência. Emitiu uma negação sumária em 48 horas. Ela faz uma pausa. Isso não acontece. Faço a pergunta que já sei a resposta. Por quê? O juiz Kern e seu pai são membros do Fairfield Country Club. Verifiquei os registros de entrada. Jantaram juntos 3 vezes no último mês. O chão gira, não por surpresa, mas porque percebo que isso é exatamente o que minha avó avisou. Eles fizeram exatamente o que eu temia. As paredes estão se fechando. O banco não renova meu crédito. A reforma está pela metade, e as contas se acumulam. Frank aceitou adiar o pagamento, mas dá para ouvir a tensão na voz dele quando diz: vá com calma. Ele realmente quer dizer isso. Mas tempo custa dinheiro, e nenhum de nós tem. Naquela noite, sento no chão da casa em Ridgefield. Paredes meio destruídas, fiação exposta, cheiro de serragem, e algo mais antigo por baixo. Desdobro a carta da vovó e leio a frase que volto a cada vez. Não deixe que eles te façam pequena, Elise. A verdade é pesada, mas ela vai te sustentar quando nada mais puder. Sento ali e penso, ela sabia que seria tão difícil? Sabia que o próprio sistema resistiria? Você já segurou algo verdadeiro em suas mãos e viu todas as portas se fecharem? Se sim, quero saber, como continuou? Conte nos comentários. Na manhã seguinte, Eleanor liga. Vamos para o federal. Estou fazendo uma ligação. Federal, repito. A palavra parece enorme. Fraude bancária é crime federal. Abuso financeiro contra idosos envolvendo trusts interestaduais, jurisdição federal, e se o tribunal local está comprometido, temos motivo para escalar. A voz dela é de aço. Isso não é vingança, Elise. É procedimento. Fecho os olhos. Penso na caligrafia da vovó. Firme, segura, mesmo no fim. Faça a ligação, digo. Eleanor contata o escritório do FBI em New Haven. Apresenta o caso por escrito, documentos legais falsificados, transferências fraudulentas do trust totalizando $340 mil, um juiz local comprometido e provas coletadas pela própria vítima antes de morrer. Uma semana depois, recebo uma ligação de um número que não reconheço. Senhorita Arrow, meu nome é Marcus Whitfield. Sou agente especial aposentado do FBI. Fui chamado para consultar seu caso devido à sua complexidade. A voz dele é baixa, pausada, precisa, do tipo que faz você ouvir sem saber exatamente por quê. Marcamos de nos encontrar em um café em Westport. Ele já está sentado quando chego. Um homem de 71 anos, cabelos prateados, usando um paletó de tweed marrom por cima de uma camisa passada. Óculos de leitura sobre a mesa, café intocado. Os olhos são penetrantes, mas há calor neles. Aquele tipo de calor que leva décadas para conquistar. Ele não começa pelo caso. Começa por ela. Me conte sobre sua avó. Não esperava por isso. O que quer saber? O que quiser me contar. Então, eu falo. Conto sobre o bolo de limão, as ligações de domingo, a forma como ela fazia um ambiente inteiro parecer seguro apenas por estar nele. O alpendre em Ridgefield, onde ela se sentava com o café e dizia nada, mas de alguma forma dizia tudo. Marcus escuta. Não toma notas. Não interrompe. Uma vez, apenas uma, desvia o olhar, e vejo algo se mover por trás da expressão dele. Não é distância profissional, é algo mais próximo da dor. Ela era extraordinária, diz baixinho. Ele me conta que o FBI está abrindo uma investigação federal. Richard e Vivian serão intimados. Os documentos falsificados e os extratos bancários serão analisados por perícia federal. Isso vai a julgamento, diz. E não será o tribunal do juiz Kern. Nos levantamos para sair. Ele estende a mão e segura a minha, com as duas mãos envolvendo a minha. Segura por um momento mais longo do que um estranho seguraria. As palmas estão quentes. O aperto é cuidadoso. Ele me olha com uma expressão que não sei nomear.
Você tem os olhos dela, diz. Sorriu, confusa. As pessoas dizem que me pareço com minha mãe. Não, Marcos diz. Você se parece com a Margarete. Ele solta minha mão e caminha até o carro. Fico na calçada observando-o partir e algo me puxa na memória. Um nome que deveria me ser familiar, Whitfield. Marcos Whitfield. O sobrenome de solteira da minha avó antes de casar. Whitfield. Fico ali por muito tempo depois que o carro desaparece. Richard não espera pela intimação. Ele vai à mídia. Uma matéria aparece no Fairfield County Register. Aquele tipo de texto que parece jornalismo, mas cheira a release de imprensa. A manchete: família local em conflito enquanto filha mais nova contesta a herança da mãe. Richard é citado. Eli está passando por um período difícil após a perda da avó. Só queremos ajudá-la. Ele soa razoável, até cuidadoso. É isso que o torna perigoso. Vivian leva a história para as redes sociais. Um post público no Facebook. Foto de família do Natal de 2 anos atrás. Todos 4 com suéteres combinando. A vovó Margarete no centro. Legenda: nossa família está sendo destruída pela ganância e por falsas acusações. Tudo o que sempre quis foi nos manter unidos. Por favor, rezem por nós. 47 compartilhamentos, mais de 100 comentários solidários. Eu não sou marcada. Não sou mencionada. Mas todo mundo sabe. No trabalho, minha supervisora me chama de lado. Elise, eu te apoio, mas alguns doadores fizeram perguntas. Tente manter isso privado. Ela quer ajudar, mas não existe privacidade. Richard garantiu isso. Então vem o golpe real. Celeste liga, voz fria. Papai disse que, se você não desistir disso até sexta, vai pedir sua declaração de incapacidade mental. Pensei que era blefe. Não era. 3 dias depois, Eleanor me envia o documento oficial. Uma petição para avaliação de competência mental foi protocolada no Tribunal de Inventário de Fairfield. O solicitante não é Richard, é Vivian. A declaração dela diz: minha filha tem histórico documentado de ansiedade e depressão. Ela tem tomado decisões erráticas desde a morte da avó. Estou preocupada com sua segurança e sua capacidade de lidar com assuntos legais e financeiros. Fui à terapia há 2 anos por causa do luto, pelo peso de me sentir invisível dentro da própria família. Vivian sabia disso porque eu contei a ela, esperando compreensão. Ela guardou a informação, não para me ajudar, mas para usar contra mim. Eleanor liga dentro de 1 hora. Eles estão tentando tirar sua legitimidade legal. Se conseguirem, você não poderá processar, não poderá testemunhar. Você se torna uma tutelada, não uma autora. A voz dela é firme. Precisamos agir rápido. Eu olho para a assinatura de Vivian na petição. Precisa, centralizada, sem hesitação. Minha própria mãe entrou com um processo para me declarar insana, só para proteger o dinheiro que roubou. Ligo para a doutora Patterson na mesma tarde. Ela tem sido minha terapeuta, com pausas, nos últimos 2 anos. A pessoa que me ajudou a identificar os padrões em que cresci: controle, desprezo, amor condicionado. Ela escuta tudo e depois diz: até amanhã de manhã, a carta de avaliação estará na mesa do seu advogado. A carta tem 3 páginas, detalhada, sem ambiguidades. Elise Arrow demonstra plena competência cognitiva e emocional. Não há base clínica para contestar sua capacidade. Suas decisões são consistentes, informadas e autônomas. Eleanor apresenta a refutação em 48 horas, anexando a avaliação da doutora Patterson e um pedido para rejeitar a petição de Vivian. Ao mesmo tempo, solicita a transferência da jurisdição para a Corte Distrital dos Estados Unidos no Distrito de Connecticut, em nível federal. O FBI sustenta a transferência com um parecer de apoio. O Tribunal de Inventário de Fairfield não contesta. O juiz Kearney se declara impedido antes que possa ser forçado a sair. O caso sobe para o federal. Naquela noite, faço algo que nunca tinha feito: ligo diretamente para Richard. Não para implorar, nem discutir. Para informar. Pai, minha voz é calma, quieta, eu sei o que você e mamãe fizeram.
Tem o testamento original, os extratos bancários, as assinaturas forjadas. O FBI está envolvido agora. Você pode parar ou isso se tornará público. A escolha é sua. Silêncio. 10 segundos. 15. Você vai se arrepender disso, Elise. Não faz ideia do que está começando. Eu não comecei isso, digo. A vovó começou. Ela sabia que vocês viriam pelo dinheiro dela. Só fez questão de que eu tivesse a prova. Desligo. Minhas mãos tremem, mas não do jeito de antes. Não é medo. É a vibração de algo finalmente se encaixando. Mais tarde, Eleanor liga com uma novidade. A perícia do FBI concluiu a análise do testamento de Blake. Os especialistas em caligrafia afirmam com 99,7% de certeza que a assinatura no documento de Blake não foi feita por Margaret Whitfield Arrow. 99,7%. Sem sombra de dúvida, sem margem para ambiguidade. A vovó assinou seu testamento verdadeiro. Alguém assinou falso. E eu tenho os dois. Domingo de manhã, Dorothy Callahan liga. Ela viu a matéria no Register, viu o post de Vivian no Facebook, e decidiu que não ficaria mais calada. Vem à minha casa, Elise. Tem coisas que eu deveria ter te contado no funeral. A sala de estar dela cheira a bergamota e papel antigo. Ela se senta em uma poltrona de encosto alto, mãos cruzadas sobre um cobertor acolchoado no colo. Na mesinha ao lado, uma foto dela com a vovó, duas mulheres jovens, por volta dos 20 anos, rindo em um pier qualquer. Sua avó teve uma vida antes de Richard, Dorothy diz. Antes do pai da sua mãe, antes de Harold, houve alguém mais. Ela me conta sobre um jovem chamado Marcos. Eles se conheceram no início dos anos 70, quando Margaret tinha pouco mais de 20 anos. Ela o amava de um jeito que não se encaixava nos planos da família. Eles a obrigaram a terminar. Dorothy faz uma pausa. Os motivos eram os da época. Não vou disfarçar. E o que aconteceu com ele? Desapareceu. Mudou-se para longe. Margaret se casou com Harold no ano seguinte e nunca mais mencionou Marcos. Não por décadas. Dorothy olha para a foto na mesinha ao lado. Até que, um dia, talvez 15 anos atrás, ela me contou que tinha encontrado Marcos, que haviam retomado contato. Ela disse, ele nunca deixou de me procurar, Dorothy. E eu nunca deixei de desejar que ele não tivesse procurado. Dorothy se inclina para trás e tira de trás da cadeira uma pequena caixa de madeira. Margaret me deu isso um ano antes de morrer. Disse, dê para Elise se algo acontecer. Só para Elise. Dentro, uma fotografia em preto e branco. Uma jovem e um jovem de braços dados, em frente a um prédio que não reconheço. Ela veste um vestido branco. Ele, um terno escuro. No verso, escrito com tinta desbotada, M.M. 1974. Margaret Marcos. Seguro a foto mais perto. O homem é jovem, cerca de 25 anos, com maçãs do rosto marcantes e olhos escuros e firmes. Já vi aqueles olhos antes, semana passada, do outro lado de uma mesa de café em Westport. Marcos Whitfield. Dorothy, digo devagar, o sobrenome de solteira da minha avó era Whitfield. Ela acena. Não diz mais nada. Não precisa. Fico olhando para a fotografia até que os rostos começam a se borrar. Você tem os olhos dela, Marcos me disse uma vez. Não era um elogio, era um reconhecimento. Ela planejou tudo, querida, diz Dorothy da cadeira. Foi a mulher mais inteligente que já conheci. Ela faz uma pausa, e a voz cai, a mais triste que já ouvi. Dirijo para casa com a fotografia no banco do passageiro. As peças começam a se reorganizar na minha mente, e consigo sentir a forma de algo que ainda não estou pronta para dizer em voz alta. Naquela noite, sento à mesa da cozinha com 3 objetos à minha frente, a fotografia de Dorothy, a pulseira de prata do pulso da vovó e a caixa de aço que trouxe de Ridgefield. Começo pela pulseira. Viro-a sob a lâmpada. Usei-a quase todos os dias desde o hospital, mas nunca a examinei de perto. O exterior é simples, liso, desgastado, sem nada de especial. Vivi estava certa sobre uma coisa,
parece bijuteria, mas quando a inclino sob a luz, vejo dentro do fecho, gravado em letras tão pequenas que preciso de uma lupa, uma sequência de números: 17 de setembro de 1974. 17 de setembro de 1974. O mesmo ano da fotografia, M&M, 1974. Uma data, um código, escondido à vista de todos por 40 anos. Levo a caixa de aço até a mesa. Quando a polícia a analisou, documentaram os 3 compartimentos, mas lembro que havia uma segunda trava sob o compartimento principal, um painel menor embutido na base. Os oficiais tentaram algumas combinações e desistiram. Deixaram para mim. Digito os números: 09171974. O painel da base se abre com um clique suave. Dentro do compartimento oculto, um único documento dobrado em 3 partes, protegido por um envelope plástico. Puxo cuidadosamente, é uma certidão de nascimento, amarelada pelo tempo, estado de Connecticut. Nome: Margaret Anne Whitfield. Data de nascimento: 3 de junho de 1952. Mãe: Ruth Ellen Whitfield. Pai: Marcus James Whitfield. Marcus não é ex-amante da vovó. Marcus é o pai dela. Coloco a certidão de nascimento de volta na mesa e pego o último item do compartimento, uma carta dobrada. A caligrafia da vovó de novo. Desta vez, é mais curta. 2 parágrafos. Elise. Marcus Whitfield é meu pai. Ele foi forçado a me entregar quando eu tinha 3 anos. O tribunal me tirou dele sob circunstâncias injustas e imperdoáveis. Eu o encontrei quando tinha 40 anos. Mantivemos o segredo para te proteger, porque Richard teria usado isso contra nós. Quando você conhecê-lo, verá que ele é família. Família de verdade. Daquele tipo que não tira. Que espera. Leio a carta 2 vezes, 3 vezes. Seguro o papel contra a luz, como se as palavras pudessem se reorganizar e ficar mais fáceis de absorver. Marcus Whitfield, o agente aposentado do FBI que está ajudando no meu caso, é meu bisavô, pai da minha avó, o homem que perdeu a filha para o sistema há 70 anos e passou a vida se tornando alguém que nunca poderia ser ignorado novamente. E minha avó escondeu a prova dentro de uma pulseira que uso todos os dias sem saber. Pego o telefone. Disquei para Marcus. Ele atende no primeiro toque, como se estivesse esperando. Encontrei o compartimento inferior, digo. Eu sei quem você é. A linha fica silenciosa, não pelo choque, mas pelo silêncio de um homem que carregou algo por muito tempo e acaba de ouvir que pode finalmente largar o peso. Eu estava esperando você encontrar, diz Marcus. Esse era o plano da Margarete, não meu. Nos encontramos na casa de Redfield na manhã seguinte. Ele chega cedo. Vejo-o parado na varanda, olhando o quintal, com as 2 mãos nos bolsos do casaco de tweed. Por um momento, vejo-o como a vovó devia ver, paciente, firme, ainda aqui depois de tudo. Sentamos à mesa da cozinha. Ele me conta tudo. Em 1955, quando Margaret tinha 3 anos, sua mãe, Ruth, esposa de Marcus, morreu de pneumonia. Marcus tinha 23 anos. Trabalhava meio período em uma loja de ferragens e não tinha economias. A família de Ruth entrou com um pedido de custódia. O tribunal concordou. Margaret foi levada. Marcus podia visitar, até que as visitas pararam. Depois, o endereço mudou. Depois, ela desapareceu. Passei 15 anos procurando por ela, diz Marcus. Entrei para o FBI porque queria acesso a sistemas que a maioria das pessoas não alcançaria. Dizia para mim mesmo que era por justiça, mas era por ela. Ele encontrou Margaret em 1992. Ela tinha 40 anos. Eles se encontraram em um parque em Hartford, sentaram-se em um banco por 3 horas e quase não disseram nada. Ela segurou minha mão. Ele diz que isso foi suficiente. Mantiveram um reencontro em segredo. Richard se casou com Vivian no ano anterior à minha descoberta de Margaret. Margaret disse que ele já perguntava sobre as finanças dela. Ela disse: se ele descobrir sobre você, vai usar isso. Vai dizer que eu era mentalmente instável. Reconectar-me com um pai de quem fui separada.
Ele vai distorcer tudo. Marcos me encara. Os olhos molhados, mas a voz firme. Quando Margarete me ligou há 3 anos e disse que ele ia roubar tudo quando eu morresse, fiz uma promessa. Disse que não podia salvar minha filha daquela família, mas salvaria minha neta. Não falo. Não preciso. Estendo a mão sobre a mesa e seguro a dele. Ele me conta mais uma coisa. Margarete enviou a ele cópias dos documentos do trust e registros bancários antes de morrer. Um backup caso algo acontecesse com a caixa, mas os originais precisavam vir de um local seguro. Uma cópia enviada por alguém falecido tem limites legais. Ele explica, os originais recuperados pela herdeira legítima da própria propriedade da avó, isso é inabalável. Esse era o plano. Não o meu. Nem o da Eleanor. O plano da Margarete. Ela não podia enfrentá-los viva. Então, construiu um caso do além e confiou na única pessoa que eles subestimaram para encontrá-lo, eu. Sento naquela cozinha por muito tempo depois que Marcos vai embora. A pulseira está no meu pulso. A certidão de nascimento está sobre a mesa. Lá fora, o quintal está silencioso. Pela primeira vez em 28 anos, eu entendo como a família deve se sentir. Ela não exige. Não se exibe. Não mantém placares. Ela espera. Escritório da Eleanor. Quarta-feira à tarde. 3 cadeiras em volta da mesa dela. Eleanor, Marcos e eu. Um quadro branco atrás dela, coberto de datas, nomes e setas vermelhas conectando tudo. É aqui que estamos, diz Eleanor. Tribunal Federal, Distrito de Connecticut. Não é apenas um litígio sobre testamento. Uma investigação criminal acompanhada de um desafio civil de inventário. Ela toca o quadro. Cargos sob consideração: falsificação de documentos legais, fraude bancária segundo a seção 1344 do Código dos Estados Unidos, abuso financeiro de idosos, conspiração. Marcos se inclina para frente. O FBI concluiu a análise forense. A perícia da assinatura no testamento de Blake confirmou a falsificação. As autorizações de transferência do trust? Confirmadas como falsas. 6 documentos distintos com o nome de Margarete. Nenhum escrito por ela. Eleanor acena. Também temos a declaração em vídeo de Margarete. Viro-me. Vídeo. Marcos abre uma pasta. Sua avó gravou uma declaração juramentada 8 meses antes de falecer. Fez isso na casa de Dorothy Callahan, com Dorothy e um notário presentes. Ela sabia que, se a caixa fosse encontrada, os opositores diriam que ela estava confusa ou coagida. Ele desliza um pendrive pela mesa. Esta é Margarete Arrow, em plena sanidade, afirmando claramente que qualquer testamento produzido por Gordon Blake é fraudulento. Pressiona os dedos nas têmporas. Ela pensou em tudo. Richard já sabe a data da audiência, continua Eleanor. Ele tem ligado para todos, advogados, o antigo juiz, pessoas do clube, mas agora é federal. Kearney não tem jurisdição. As conexões de Richard acabam na divisa do condado. Naquela noite, vivia em liga. Não chora desta vez. Fria. Se você continuar com isso, não terá mais família. É isso que você quer? Seguro o telefone e olho para a pulseira de prata no meu pulso. Para a foto de Marcos e Margarete na minha cozinha. Para a carta que começa. Minha querida Elise, faz muito tempo que eu não tenho uma família, mãe. Só que eu ainda não sabia disso. Ela desliga primeiro. Sento na casa de Redfield naquela noite. A reforma está pela metade. Novas tábuas no corredor. Pintura fresca na cozinha. A parede da sala ainda está aberta onde a caixa foi encontrada. Pedi ao Frank para deixar assim. Um lembrete. Amanhã, entrarei em um tribunal federal. Levarei comigo a caligrafia da minha avó na bolsa, a pulseira no pulso e seu pai ao meu lado. Amanhã, eles vão me ver não a versão que criaram, mas a verdadeira. Na manhã da audiência, acordo às 5 horas e vejo um e-mail enviado às 3h47 da manhã por Richard. Não só para mim, mas para todos os e-mails da família, tias, tios, primos, 26 destinatários. Família.
Parte meu coração escrever isso. Elise está usando documentos falsificados e a influência de um estranho para extorquir esta família. Ela tem histórico de problemas mentais e vem sendo manipulada por terceiros que querem acesso ao patrimônio da mãe. Pedimos suas orações e compreensão enquanto lutamos para proteger os verdadeiros desejos de Margaret. Às 7 da manhã, meu telefone mostra 4 chamadas perdidas. Tia Karen, tio Dali, um primo com quem não falo desde o Dia de Ação de Graças de 2019. Eles não deixam recados, mas eu sei as perguntas que querem fazer. Silencio o celular e sigo dirigindo. O Tribunal Federal em New Haven é de pedra calcária e vidro, imponente, indiferente a dramas pessoais. Estaciono a 3 quarteirões e caminho até lá. Na entrada, vejo-os. Richard, de terno carvão, postura impecável, acena para um repórter do Register. Sorri para a foto. Controlado, respeitável. Estamos confiantes de que a verdade vai aparecer hoje, diz ele, em um gravador pequeno. Vivian está 5 passos atrás dele, segurando um lenço, conversando com uma mulher que reconheço da igreja deles. Eu só quero minha família de volta, diz alto o suficiente para qualquer um ouvir. E então vejo Celeste. Ela não está ao lado deles. Fica próxima à parede leste do prédio, sozinha, braços cruzados, olhando para o chão. Sem celular na mão, sem nenhuma encenação no rosto. Quando levanta os olhos e me vê, algo passa pela sua expressão. Algo que nunca vi antes. Não é hostilidade, não é indiferença. Talvez seja medo. Ou talvez seja a primeira sensação verdadeira que ela teve em meses. Não paro. Passo pelos 3 e entro pelas portas de vidro. Eleanor me espera no saguão, pasta na mão. Marcos está ao lado dela, jaqueta de tweed, cabelos prateados, firme como pedra. Ocupo meu lugar entre eles, Eleanor à direita, Marcos à esquerda. O tribunal está pela metade. Uns 15 familiares espalhados na galeria. 2 repórteres, um escrivão, 2 oficiais do US Marshals perto da porta. A equipe de advogados de Richard, 2 de um escritório de Hartford, se acomoda na mesa oposta. Richard senta-se, olha para Marcos, não o reconhece, e desvia o olhar. A porta atrás do banco se abre. Todos se levantam. A honorável juíza Patrícia Morro preside. Pequena, cabelos prateados, move-se com a precisão de quem não desperdiça palavras nem tempo. Advocacia, prossigam, diz ela. Eleanor se levanta. Sem pressa, segura um controle remoto em uma mão e uma pasta na outra. Um projetor zune ao ligar atrás dela. Meritíssima, este caso começa com uma morte e uma mentira. A linha do tempo aparece na tela, 2 colunas. À esquerda, o testamento original manuscrito, datado de 14 de março do ano anterior, notariado e com 2 testemunhas. À direita, o testamento de Gordon Blake, datado 11 meses depois, protocolado no Tribunal de Inventário de Fairfield 3 dias após a morte de Margaret Arrow. O testamento lido pelo Sr. Blake não foi escrito por Margaret Arrow. Eleanor avança o slide. O relatório forense de caligrafia preenche a tela. A análise certificada pelo FBI confirma 99,7% de probabilidade. A assinatura no testamento de Blake não pertence à falecida. Sussurros na galeria. Tia Karen se inclina para a frente. Tio Dali tira os óculos e os coloca de novo. Eleanor avança novamente. Registros bancários. 23 meses de transferências destacadas, anotadas. $340 mil saíram do trust de Margaret Arrow para uma conta pessoal controlada por Richard Arrow. Cada transação autorizada por uma assinatura falsificada. O advogado principal de Richard se levanta. Objeção. A proveniência desses documentos foi confirmada pela recuperação feita pelas autoridades e pela análise forense federal, diz Eleanor, sem se virar. Tenho o relatório da cadeia de custódia aqui. A juíza Morro olha para a mesa da defesa. Indeferido. Continue. Eleanor abre a pasta. Segura uma fotocópia e lê em voz alta. Estou escrevendo isto com plena capacidade mental. Meu genro, Richard Arrow, e minha filha, Vivian, têm roubado sistematicamente meu traste há 2 anos. Temo que, se os confrontar, serei silenciada.
O tribunal fica em silêncio absoluto. Os dedos de um repórter congelam sobre o teclado. Dois familiares na segunda fila trocam um olhar que só posso descrever como horror. Richard permanece rígido, a mandíbula travada. Vivien leva a mão à garganta, um reflexo, não encenação. Ao fundo do tribunal, Gordon Blake se mexe na cadeira e se levanta. Meritíssima, preciso me sentar, Sr. Blake, diz. A juíza Morrow nem olha para ele. Você é testemunha de relevância material, permanecerá sentado até ser chamado. Blake se senta novamente, o rosto descolorido. Eleanor volta-se para a tela. Isto não é um desentendimento familiar, meritíssima. Isto é uma cena de crime disfarçada de testamento. Ela deixa o silêncio agir. Então diz: chamem Marcus James Whitfield. Marcus se levanta do assento ao meu lado. Abotou o casaco, um botão, devagar, e caminha até o banco das testemunhas. Seus sapatos fazem pouco barulho no piso do tribunal. Ele não se apressa. Richard lança-lhe um olhar, franze a testa e olha para seus advogados. Um deles dá de ombros. Marcus é juramentado. Sentado ereto, mãos cruzadas, aguarda. Eleanor se aproxima. Sr. Whitfield, por favor, informe seu relacionamento com a falecida Margaret Anne Whitfield Arrow. Marcus olha diretamente para a galeria. Sua voz percorre cada canto da sala. Margaret Arrow era minha filha. O tribunal não explode, ele colapsa para dentro. Um suspiro coletivo cortante, seguido de silêncio absoluto. Tia Karen cobre a boca. Tio Dali se vira para a mulher ao lado. A caneta da repórter para no meio da palavra. Richard vira a cabeça bruscamente para Vivien. Sua mãe tinha um pai. Vivien não responde. O rosto pálido, os lábios se movem, mas nada sai. Eleanor mantém um ritmo firme. Sr. Whitfield, pode explicar as circunstâncias? Marcus fala calmamente. Descreve 1955, a morte de Ruth, a audiência de custódia, um homem de 23 anos considerado inapto por um tribunal que nem olhou duas vezes. Uma menina de 3 anos sendo levada do apartamento dele enquanto ele permanecia na porta. Passei 15 anos procurando por ela, diz ele. Entrei no FBI porque precisava de acesso a sistemas que já haviam falhado comigo uma vez. Margaret e eu nos reconectamos em 1992. Mantivemos em segredo para protegê-la e proteger Elise. Eleanor insere o pendrive. A tela do tribunal muda para um vídeo. Uma sala de estar. Reconheço a casa de Dorothy. A avó Margaret senta-se em uma cadeira, mãos no colo, de frente para a câmera. Dorothy está atrás dela, e um notário à esquerda. Margaret fala. A voz fina, mas clara. Eu, Margaret Anne Whitfield Arrow, declaro que qualquer testamento produzido por Gordon Blake após setembro do ano passado é fraudulento. Estou em plena capacidade mental. Meu genro e minha filha têm roubado de mim. Esta gravação é meu testemunho. Ela pausa, olha diretamente para a lente. E para você, minha Elise, lamento não ter dito isso enquanto ainda estava aqui, mas estou dizendo agora. O vídeo termina. A tela fica escura. Vivien solta um som. Não uma palavra, não um choro. Algo entre os dois. Ninguém no tribunal se move para ajudá-la. Richard se afasta da mesa com força. Isso é uma armação. Aquele homem é um estranho. Não tem legitimidade. O martelo da juíza Morrow bate uma vez. Sente-se, Sr. Arrow, ou o manterei em desacato. Richard se senta, e o advogado coloca a mão em seu braço. Ele a afasta. Marcus olha para mim do banco das testemunhas. Não sorri. Nem precisa. Seus olhos dizem tudo. Estou aqui. Perdi minha filha uma vez para o sistema, diz Marcus, com voz calma, firme. Não vou perder minha neta para a mesma família que roubou a paz da minha filha. Os dedos do escrivão hesitam sobre o teclado, depois retomam. A sala prende a respiração. A juíza Morrow escreve algo. Não levanta o olhar, mas vejo sua mão se mover, firme, deliberada, do tipo que antecede uma decisão.
Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, anuncia a juíza. A galeria se agita. Pessoas se levantam, cochicham, evitam olhar para Richard. Eu saio para o corredor. Eleanor revisa anotações. Marcos conversa baixinho com o agente do FBI perto da fonte de água. Então ouço passos atrás de mim. Rápidos, decididos. Elise. Celeste. Ela está a menos de 1 metro. Olhos vermelhos, mãos cerradas ao lado do corpo. Pela primeira vez que me lembro, não segura um telefone. Eu quero testemunhar, diz. Eleanor olha para cima. Eu olho para Celeste, procurando o ensaio, o cálculo, a autopreservação. Não encontro. Encontro alguém que acabou de ver o chão se abrir sob a única história que ela já contou para si mesma. Assinto. 10 minutos depois, Celeste Arrow sobe ao banco das testemunhas. Os advogados de Richard objetam imediatamente. A testemunha é beneficiária do testamento contestado. Está testemunhando voluntariamente contra seu próprio interesse. A juíza Moe responde. Permitido. Prossiga. Celeste segura a borda do banco das testemunhas. Não olha para nossos pais, olha para a juíza. Eu sabia que o testamento havia sido alterado, sua voz treme, mas ela continua. Não sabia exatamente como, mas sabia que a vovó não deixaria Elise com uma casa quebrada. Ela amava Elise mais do que qualquer um de nós. Um sussurro na galeria. Tia Karen cobre a boca ainda mais forte. Papai me disse para ficar quieta. Mamãe disse que era pelo bem da família. Eu acreditei, porque era mais fácil do que admitir que fazia parte de algo errado. Ela engole em seco. Papai me contou enquanto a vovó ainda vivia. Quando ela morresse, tudo viria para nós, não para um arrendamento. Ela não estava preparada para isso. Eu não discuti. Não fiz perguntas. Peguei o que me ofereceram, porque foi assim que fui criada. Finalmente, ela se volta. Não para Richard, não para Vivien. Para mim. Não estou pedindo que me perdoe, Elise. Estou dizendo a verdade porque a vovó merecia e porque você é mais corajosa do que eu jamais serei. O tribunal fica em silêncio. O rosto de Richard é uma máscara rígida, sem cor. O queixo de Vivien treme. Ela procura Celeste com os olhos, mas Celeste já desviou o olhar. O advogado principal de Richard se inclina para o colega. Nenhum fala. A juíza Morro faz uma anotação. Olha para a mesa de defesa. O réu deseja chamar alguma testemunha? O advogado de Richard se levanta, pausa e se senta novamente. Não, meritíssima. O martelo bate. Vamos à decisão. Eu era a favorita, disse Celeste do banco das testemunhas. Eu era a favorita. Mas ser a favorita naquela família significava ser a cúmplice mais útil. Aquelas palavras ficam suspensas no ar, como poeira após uma parede desabar. A juíza Morro leva 11 minutos. Quando retorna ao banco, ajusta os óculos e lê de um documento preparado, sem inflexão, sem pausas, sem misericórdia. Este tribunal decide o seguinte. 1. O documento apresentado por Gordon Blake como o último testamento de Margaret Anne Whitfield Arrow é fraudulento. Declara-se, portanto, nulo. O advogado de Richard fecha os olhos. 2. O testamento manuscrito recuperado da propriedade em Redfield, datado de 14 de março, notarizado e testemunhado, é reconhecido como o único documento válido do falecido. Sinto a mão de Eleanor pressionar meu antebraço. Firme. 3. Richard Allen Arrow é colocado sob custódia federal por acusações de falsificação, fraude bancária sob a seção 18 USC 1344 e abuso financeiro contra idoso. A fiança será determinada na audiência de acusação. 2 agentes federais se aproximam. Richard se levanta. Sua boca se abre. Nada sai. 4. Vivien Marie Arrow é presa sob acusação de conspiração para cometer fraude e de protocolar uma petição de competência mental fraudulenta. Audiência de fiança a seguir. As mãos de Vivien voam ao peito. Ela se volta para mim. Elise, como você pode fazer isso com seus próprios pais? Não me viro. Mantenho os olhos na juíza.
5. Gordon Blake, advogado, é acusado de auxiliar e incentivar a falsificação de documentos legais. Sua licença para exercer a advocacia é suspensa imediatamente, aguardando o processo formal de desbarreamento. Blake permanece imóvel. A cor sumiu completamente do seu rosto. 6. Todos os bens do trust familiar de Margaret Arrow devem ser restituídos e distribuídos de acordo com o testamento válido. 7. O juiz Harold Kearney, do Tribunal de Sucessões de Fairfield, é encaminhado ao Conselho de Revisão Judicial para investigação de má conduta. O martelo bate. É definitivo. Os agentes federais se aproximam da mesa de defesa. Algemas clicam nos pulsos de Richard. O som é pequeno, metálico, preciso. Ele me olha pela primeira vez desde o início da audiência. Não há raiva em seu rosto. Apenas o reconhecimento vazio de um homem que esgotou todos os recursos. Vivien ainda fala com o agente, para o ar, para qualquer um que queira ouvir. Ninguém ouve. Marcos coloca a mão no meu ombro. Levanto a minha e cubro a dele. Nenhum de nós fala. Ao sair do tribunal, penso em algo. Minha avó se sentava sozinha em sua casa, cercada por pessoas que roubavam dela. E, em vez de desistir, ela construiu um caso à prova de falhas, o selou em uma parede e confiou que eu o encontraria. Ela não podia lutar contra eles enquanto viva, então garantiu que eu pudesse lutar depois que ela se fosse. Penso nisso enquanto estou nos degraus do tribunal, como ela sabia que o sistema iria resistir, como planejou para cada muro que eles levantariam, como transformou uma casa em ruínas na única coisa que eles não poderiam enterrar. Se você está ouvindo isso e alguém tenta fazer você duvidar do que sabe ser verdade, isso não é confusão. É controle. E você não deve silêncio a quem lucra com ele. O que você teria feito? Conte nos comentários. Marcos está ao meu lado. O sol está baixo. O ar, frio. Ele coloca ambas as mãos nos bolsos e olha para o céu. Ela odiaria o tribunal, diz, mas adoraria o final. Não sinto triunfo. Sinto o peso de uma verdade que jamais deveria ter sido enterrada. Em menos de 48 horas, a história se espalha por todo o condado de Fairfield. O Register publica uma atualização. Desta vez, não é um comunicado de imprensa. O título agora diz: Patriarca da família Arrow preso por fraude em trust e testamento forjado anulado pelo Tribunal Federal. A citação de Richard, nos degraus do tribunal, estamos confiantes de que a verdade virá à tona hoje, reaparece no terceiro parágrafo. Agora, lê-se de forma diferente. A página de Vivian no Facebook silencia. Os comentários sob seu último post, a foto de Natal com os suéteres combinando, aquela sobre oração e união, se voltaram contra ela. Você mentiu para todos nós. Deve se envergonhar. A conta desaparece até quinta-feira. Pessoas que se afastaram de mim no funeral agora ligam com uma cordialidade que antes não tinham. Eu deixo as chamadas caírem na caixa postal. Não sinto amargura. Apenas não tenho energia para carregar a culpa delas. Dorothy liga primeiro, e eu atendo. Ela chora, algo que quase nunca acontece. Margaret estaria tão orgulhosa, querida. Tão orgulhosa. Os detalhes das sentenças chegam aos poucos, através de Lelanar. Richard aceita um acordo, 8 anos de prisão federal. Vivien, 4 anos. Gordon Blake, 3 anos, além de perda permanente da licença. O juiz Kearney renuncia antes que o Conselho de Revisão Judicial finalize sua investigação. O Fairfield Country Club revoga sua filiação. Um detalhe pequeno, mas que minha avó teria apreciado. Celeste liga uma vez. Não pede nada. Ela diz: Vou me mudar da casa da mamãe e do papai. Vou vender a casa Weston, a que deveria ser sua. O dinheiro vai voltar para você. Feche os olhos. Guarde o suficiente para recomeçar, Celeste. É isso que a vovó gostaria. Um silêncio longo. Eu ainda não mereço perdão, mas quero merecer um dia. Não digo a ela que está perdoada. Isso seria mentira, e ela saberia. Mas digo a verdade, e então começo. Isso é tudo que alguém pode fazer. Ela desliga. Coloco o telefone de lado e olho para a casa de Ridfield ao meu redor.
Metade nova, metade antiga. As paredes estão sendo erguidas onde antes caíram. A equipe do Frank lixa o corrimão da nova escada. A casa está se tornando o que sempre deveria ter sido. E eu também. Marcos me convida para seu apartamento em Stanford, um estúdio no terceiro andar de um prédio de tijolos perto do porto. Modesto, limpo, silencioso. Entro e paro. As paredes estão cobertas de fotografias, não em molduras, mas presas, coladas, sobrepostas umas às outras. Margarete quando criança, em preto e branco. Margarete aos 18, rindo na frente de um diner. Margarete aos 40, no ano em que o encontrou, em um parque, olhos fechados, sol no rosto. E depois eu, minha peça do ensino médio. Eu era uma árvore no fundo da cidade. Metade visível atrás de uma cerca de palco, mas estou lá. E a câmera dele também. Minha formatura na faculdade. Caminhando pelo palco. A foto é tirada do outro lado da rua, através da multidão, levemente desfocada. Mas sou eu no dia em que comecei no non-profit. Carregando uma caixa pela porta da frente. Sorrindo para alguém fora da câmera. Ele estava lá todas as vezes. Margarete me enviou as fotos de perto, diz Marcos, da cozinha. Guardei-as de longa distância para me lembrar de ter paciência. Pego a foto de Margarete, aquela do parque. Ela parece em paz. Ela te encontrou, digo. E nunca contou a ninguém. Ela contou a Dorothy e contou as paredes daquela casa. Ele se senta na cadeira junto à janela, silencioso, olhando para fora, como se cada foto tivesse vida própria. Ela não confiava nas pessoas com a verdade. Confiava nas coisas. Papel, metal, tijolos. Ela sabia que coisas não mentem. Sentamos em silêncio por um tempo. Um silêncio vazio. O silêncio de duas pessoas que procuraram a mesma coisa e acabaram de perceber que a encontraram. Tenho 71 anos, diz Marcos. Não sei quantos anos me restam, mas o que quer que seja, é seu. Coloco minha caneca na mesa. A casa de Redfield. Quando estiver pronta, venha morar lá. Ele me olha. Os olhos se enchem de emoção, mas a voz continua firme. Margarete sempre disse que aquela casa voltaria a ser cheia algum dia. Mergulho na minha bolsa e tiro uma caixinha pequena, a de madeira que Dorothy me deu. Coloco sobre a mesa entre nós. Ela também deixou algo para você. Ele abre a caixa. Dentro, sob a foto de M&M 1974, há um segundo item que eu não havia percebido antes, um pedaço de papel dobrado. Ele abre, lê. A mão treme. Não me conta o que está escrito. Não pergunto. Mas quando levanta o olhar, algo mudou em seu rosto. Algo se acomodou. Como uma porta que se fecha suavemente depois de anos deixada aberta. Tenho 28 cartas que nunca enviei, diz ele. Uma para cada aniversário que perdi. Agora são suas. Ele se levanta, vai até o armário e tira uma caixa de sapatos. 28 envelopes, cada um com a data certa, todos lacrados. Peguei a caixa. Aperto contra meu peito. Lá fora, o porto reflete a luz tardia do dia. Aqui dentro, as fotos seguram as paredes. A carta de Vivian chega numa terça-feira, 3 semanas depois das sentenças. Escrito à mão, 3 páginas. O envelope cheira ao perfume que ela usa há 30 anos. Gardinas. Abro na mesa da cozinha em Redfield. A luz da manhã entra pelas novas janelas. Elise, sei que você não vai acreditar em mim, mas fiz o que fiz porque estava com medo. Seu pai controlava tudo, o dinheiro, as decisões, os advogados. Eu não tinha escolha. Fui junto porque a alternativa era pior. Você não sabe como é viver sob alguém como Richard por 30 anos. Ela escreve sobre a própria infância, sobre o silêncio da mãe, sobre como obedecer virou sobrevivência, depois hábito, depois identidade. Fala que amava a vovó Margarete, mas tinha medo do que Margarete via. Que Margarete olhava para ela como se soubesse exatamente quem ela era, e ela não suportava. A terceira página é um pedido de desculpas. Desculpe por usar sua terapia contra você.
Desculpe por assinar aquela petição. Desculpe pelo post no Facebook, pela foto de Natal e pela forma como disse seu nome no tribunal. Desculpe por tudo que pensei ser amor e não era. Leio 2 vezes. Deixo a carta de lado. Há partes em que acredito que Vivian realmente tinha medo de Richard. Provavelmente é verdade. Mas Vivian também arquitetou cada manipulação emocional desta história. Ela escolheu quem ligar, o que postar, como transformar minha confiança em arma. O medo explica, não justifica. Escrevo uma resposta de uma página. Mãe, li sua carta. Acredito que você tinha medo. Mas medo não justifica o que você fez com a vovó e o que fez comigo. Não estou mais com raiva. Só estou pronta para seguir em frente. Desejo que você fique bem, mas não teremos relação daqui para frente. Esse limite é permanente. Me perdoo por ter esperado tanto para me afastar. Não te devo mais que isso. Lacrei o envelope. Escrevi o endereço da unidade federal em Danbury. Caminhei até a caixa de correio no final da Beer Hollow Road e o coloquei lá. Não espero resposta. No caminho de volta, vejo Frank na varanda. Ele está instalando o último trecho do novo corrimão, cedro, lixado à mão, tingido para combinar com o original. Ele me vê e acena. Está indo bem, chefe. Eu sorrio. Pequeno, verdadeiro. O primeiro sorriso que não me custou nada em muito tempo. As árvores ao longo da Beer Hollow estão começando a mudar de cor. Laranja nas pontas, dourado por baixo. Aquele tipo de beleza que só aparece depois que algo decide se libertar. 6 meses após o julgamento, a casa no número 14 da Beer Hollow Road está pronta. Pisos de madeira nova, carvalho branco, a mesma espécie que estava aqui em 1948. Paredes recém-rebocadas, janelas que abrem e fecham sem lutar. Uma cozinha com fogão a gás, azulejos de cerâmica e um gancho na porta onde o antigo livro de visitas da vovó agora pendura. Páginas em branco, esperando. A equipe do Frank trabalha o último dia quase em silêncio, daquele jeito que pessoas fazem quando sabem que construíram algo que importa. O próprio Frank coloca o último rodapé da sala de estar, o mesmo cômodo onde antes havia a parede falsa. Ele passa a mão pela nova superfície, se levanta e limpa o joelho. 22 anos neste ramo, diz ele, desta vou lembrar. Naquela tarde, eu penduro as fotografias. Primeiro, a original, vovó Margarete, jovem, segurando um bebê, em frente a esta casa quando ela era branca e inteira. Coloco na parede da sala exatamente onde a parede falsa estava. Ao lado, a foto de 1974, M Margarete Marcos, braço a braço, antes que o mundo separasse. E ao lado, uma nova, tirada na semana passada, Marcos e eu na varanda pronta. Dorothy atrás de nós, mãos nos nossos ombros, rindo de algo que Frank disse fora da câmera. Marcos se muda num sábado. Carrega uma mala e uma caixa de sapatos cheia de cartas. Fica com o quarto do andar térreo, a janela voltada para o jardim que a vovó plantou décadas atrás. Os roseirais foram podados e já mostram novo crescimento. Na primeira manhã, o encontro, ele na varanda, café na mão, sentado na cadeira que eu coloquei, o exato lugar onde Margarete costumava sentar. Ele não diz nada. Apenas observa o jardim. O silêncio é confortável. Completo. Naquela tarde, Eleanor liga com os números finais. Richard, 8 anos, custódia federal, sem possibilidade de condicional nos primeiros 5. Vivian, 4 anos, liberada supervisionada após 2. Blake, 3 anos, mais perda permanente da licença. Carna, demissão forçada, pensão em revisão. O truste totalmente restaurado. A venda da Western House será concluída no mês seguinte. Celeste ficou com o suficiente para alugar um estúdio em New Haven e entrar num programa de aconselhamento. O restante retornou. Total recuperado, aproximadamente 1,82 milhão de dólares. Não fico olhando o número por muito tempo. Dinheiro nunca foi o ponto. O ponto era a verdade. E a verdade está sentada na minha varanda, tomando café, observando os roseirais crescerem. Te disse que a casa valia a pena, Elise, Frank diz ao sair, caixa de ferramentas na mão.
Só precisava de alguém que se importasse. Fico na porta, observando ele ir embora. Atrás de mim, a casa está quente, silenciosa e cheia de luz. Um ano depois, estou sobre uma calçada recém-pavimentada, em frente a uma antiga fazenda convertida, no terreno ao lado do número 14 da Beer Hollow Road. Acima da entrada, uma placa de madeira, Centro Comunitário Margaret Whitfield. O prédio era um celeiro de armazenamento. A equipe do Frank derrubou o interior, isolou, transformou em algo vivo. 3 salas de aconselhamento, um pequeno escritório de assistência jurídica, um salão de reuniões com cadeiras dobráveis e uma máquina de café doada que funciona metade do tempo. O propósito é simples: suporte jurídico gratuito para quem enfrenta abuso financeiro dentro da própria família. Grupos de apoio para adultos reconstruindo suas vidas após traumas. Mentoria para jovens mulheres navegando em sistemas que não foram feitos para elas. Eu não construí isso para provar nada. Eu construí isso porque sei como é ter a verdade em suas mãos e ninguém disposto a ouvir. A cerimônia de inauguração é pequena, cerca de 60 pessoas, vizinhos, antigos colegas de trabalho, alguns clientes do meu antigo projeto. Frank e 2 de seus ajudantes estão no fundo, braços cruzados, olhos ligeiramente marejados. Dorothy corta a fita. As mãos dela tremem, e ela ri disso. A Margaret teria feito isso mais rápido, diz, e o público ri junto. Eleanor está perto da porta, mãos nos bolsos do casaco. Ela cruza meu olhar e acena, daquele jeito que diz, valeu a pena. Marcos está ao meu lado. Não fala durante a cerimônia. Não precisa. Quando subo ao pequeno púlpito, ele apoia uma mão no encosto da minha cadeira, do jeito que um pai faz na formatura. Eu olho para os rostos à minha frente e mantenho curto. Minha avó escondeu a verdade dentro de uma parede porque não tinha um lugar seguro para dizê-la em voz alta. Este centro existe para que ninguém precise mais esconder a verdade. Não é sobre vingança. É sobre dar à verdade um lugar para existir. Depois, noto um pequeno arranjo de rosas brancas na entrada. Sem cartão. Eu sei quem enviou. Celeste. Deixo as flores onde estão. Elas parecem perfeitas ali, na soleira. Não completamente dentro. Ainda não, mas presentes. Marcos permanece em frente à placa por um longo tempo, mesmo depois que todos foram tomar café. Ele levanta a mão e toca o nome Margaret Whitfield com as pontas dos dedos. Não diz nada. Algumas coisas não precisam de palavras. Elas só precisam de um lugar para existir. À noite, depois que o último convidado vai embora e a máquina de café finalmente para de funcionar, sento na varanda do 14 Beer Hollow Road. Marcos está ao meu lado. 2 canecas, descafeinado. O céu ganha tons de âmbar e índigo nas bordas. E em algum lugar do jardim, os primeiros vagalumes da temporada testam suas luzes. Ela teria amado isso, diz Marcos. Ela planejou, respondo. Nós só aparecemos. Ele solta um riso baixo, cansado. O som de um homem que esperou 70 anos para sentar nesta varanda. Olho para meu pulso. A pulseira de prata reflete os últimos raios de luz. Fina, manchada, comum. Se você não soubesse o que estava gravado dentro, Vivian chamaria de bijuteria. Não estava totalmente errada. Era um disfarce. Vestia um segredo à vista de todos por 4 décadas. A pulseira guardava um código. O código abriu uma caixa. A caixa guardava a verdade. E a verdade me sustentou quando nada mais podia. Eu costumava achar que família era quem carregava seu sobrenome, quem se sentava à sua mesa aos domingos, quem aparecia no seu funeral e fazia elogios cheios de palavras que não sentiam. Hoje eu sei que não é assim. Família Marcos, que fotografou minha vida do outro lado da rua por 28 anos e nunca pediu reconhecimento. Família Dorothy, que guardou uma caixa de madeira no armário por 1 ano porque uma mulher moribunda pediu. Família Frank, que atrasou suas faturas porque acreditava na casa antes de eu acreditar. Família Eleanor, que atendeu o telefone na primeira chamada e nunca desligou. Família é quem te escolhe, especialmente quando escolher você custa algo. Se você está ouvindo isso e alguma parte soa familiar, o desprezo, o gaslighting, a forma como sua própria família pode te fazer sentir um estranho na sua própria vida, quero que saiba,
você não está errado por querer algo melhor. Você não é egoísta por traçar limites. E você não está sozinho, mesmo que pareça agora. A verdade é pesada, mas ela te sustenta. Vovó estava certa sobre isso. Obrigado por ficar até o fim desta história. Se ela significou algo para você, vou agradecer um like e um subscribe. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem histórias como esta. E se você ainda não quer parar, deixei outra história na descrição.